Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Hoje estaremos estudando a unidade 3 a partir do seu livro, da página 105 à página 148. Porém, hoje somente o capítulo 1, falando sobre o desafio do gnosticismo, o desenvolvimento histórico da cristologia. Imaginem uma comunidade pequena, como era o povo de Jesus Cristo, nascida dentro do judaísmo do século I, e cujos primeiros membros eles andavam dizendo que um homem crucificado, que esse homem era Jesus, era o próprio Deus, porém em carne humana, e que isso mudaria o mundo. E em poucas décadas essa comunidade cresce. Encontramos esse crescimento quando fazemos a leitura do livro de Atos, o livro histórico do Novo Testamento. E esse povo que era judeu entra em contato com as filosofias gregas, com os povos gentios, e é atacado por fora quando se trata de perseguições, e é contestada por dentro quando surgem novas ideias. E é nesse desenvolvimento histórico da cristologia que nós compreendemos que o estudo dela conta como a igreja entendeu o que Jesus é ao longo desse processo, porque alguns dizem que Jesus era só humano, ou que Jesus era apenas um Deus, ou outros que era apenas um espírito, e porque alguns queriam conhecimento secreto, como os gnósticos que estaremos estudando, e outros defendiam a tradição pública da comunidade. Vamos fazer uma síntese abreviada, introdutória, mas dando meios para que os irmãos continuem os seus estudos e expandam os seus estudos. Capítulo 1, o gnosticismo, a partir da página 107. O gnosticismo, o desafio do gnosticismo, O gnosticismo, que é um termo derivado que significa conhecer, procurar ou buscar por gnosis, conhecimento secreto de coisas místicas, reservado apenas para os mais devotos, reservado apenas para os mais disciplinados, reservado para aqueles que espiritualmente são elevados, os gnósticos, E esses gnósticos, palavra derivada do grego, conhecimento, é do contexto religioso do século I ao século III, gnosis, que significa, além de conhecimento espiritual, conhecimento privado, que esse conhecimento levava à salvação, e normalmente salvação essa reservado àqueles que eram iniciados. Conhecimento esse que sinônimos poderiam dizer que gnosis é conhecer no sentido místico da palavra. Era conhecer, era saber, era entender, perceber, conhecer, experimentar. No sentido técnico da palavra seria gnosis, E quem eram essas benditas seitas, essas principais? Quais eram as suas características? E por que foram consideradas inimigas de Jesus Cristo? Que não havia um só gnosticismo, mas diversas seitas independentes com algumas características importantes em comum. Os gnósticos foram por muito tempo os principais rivais da igreja. O livro, na página 107, fala sobre eles, Os maniqueístas, os valentianismo, os catarismo ou albigensianismo. Além dos gnósticos, as principais e rivais da igreja antiga, a religião de mistérios, As características dessa religião era a sua hierarquia secreta de conhecedores, um dualismo forte que pregavam que existia o espírito bom e que a matéria física era má. Eles criam em mitologias complexas. Quando você lê o seu livro, você vai ver que eles usam termos da mitologia de Eons, Demiurgo. A salvação era via gnosis, conhecimento, e não pela fé pública, que era como os apóstolos de Jesus pregavam. Eram sincréticos, eles juntavam elementos judaicos, eles juntavam elementos cristãos e filosóficos, platônicos,
E por isso eles acabavam ferindo diretamente a unidade doutrinária e a mensagem pública da igreja. E desses gnósticos, alguns mais famosos que podemos citar seriam os marcionitas, né? Marcião, esses que tinham a distinção radical entre o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era o Criador, e esse Criador, o Marcião falava que era um Deus ruim, um Deus mau, um Deus rígido. E o Deus revelado é em Jesus. O Jesus, que era o Deus do Novo Testamento, que era um Deus bom. E quanto a isso, eles também rejeitavam partes do Antigo Testamento e aceitavam apenas uma versão editada do Evangelho de Lucas e algumas cartas do apóstolo Paulo. E isso acabava ameaçando, né, a continuidade da história entre as Escrituras e a fé cristã. Existia também os ebionitas e os nazarenos, né, grupos judeus. Quando fala ali que os ebionitas, eles mantinham a observância da lei, né? Eles falavam que tinha que ser circuncidado, que tinha que guardar o sábado, que tinha a questão dos alimentos. Eles viam Jesus mais como um profeta, como um Messias humano, e eles suspeitavam totalmente da divindade de Jesus como Deus. Os nazarenos eram bem parecidos também. Eles mantinham práticas judaicas, mas em relação exata entre os nazarenos e os ebionitas, acabavam variando entre os seus autores antigos, né? Eles mantinham práticas judaicas e esses grupos eles acabavam representando uma versão do cristianismo que insistia na continuidade do judaísmo. E eles foram combatidos de forma ferrenha por servos de Deus, para os apologetas da época e mais tarde para a igreja majoritária, que negavam o significado universal da obra de Jesus Cristo. E por que eles eram inimigos da obra de Deus? Em primeiro lugar, eles eram inimigos porque eles ameaçavam a unidade doutrinária, a palavra de Deus ensinada nos evangelhos, na carta do apóstolo Paulo, no livro histórico do livro de Atos, era uma mensagem pública. A salvação não era por segredo. A salvação precisava ser anunciada, coisa contrária que os gnoses pregavam, né? Em segundo lugar, eles rompiam a ligação histórica com os escritos apostólicos e com a tradição que a igreja considerava determinante. E em terceiro lugar, politicamente e socialmente, em tempos de crises, doutrinas divergentes acabavam fragilizando a coesão interna diante de pressões externas, e aí acabava surgindo as perseguições e exigências civis. E chegamos nessa situação do slide que eu parei aqui, a situação da igreja no início do século. A situação da igreja no início do século, a partir da página 108, vai falar sobre uma igreja perseguida. A página 109, uma igreja em transição. A página 110, uma igreja sem apóstolos. E a página 111, o gnosticismo, que é aquilo que estamos tratando, essa religião que era sincrética. A página 116, a resposta de Irineu, e finalizamos na página 119. Qual que era a situação da igreja? Em primeiro lugar, a perseguição dos cristãos. Eram perseguições pontuais e também havia campanhas imperiais esporádicas, né? A comunidade dos cristãos do livro de Atos estava crescendo. Você percebe que quando o apóstolo Pedro ele prega, a igreja vai crescendo, 3.000, 4.000, 5.000 e assim sucessivamente. Nos capítulos iniciais, ali a partir do capítulo 3 em diante, você percebe que a igreja ela explode, saindo do judaísmo, adentrando os gentios.
A comunidade estava crescendo e espalhando entre judeus e entre gentios, e isso traz diversidade, e a diversidade traz tensões dentro da igreja. Você percebe isso em Atos no capítulo 6, quando as gentias procuram os apóstolos para comunicar-lhes que as judias estavam tendo cuidado e elas não, e ali são separados os primeiros diáconos da igreja de Jesus. De forma interna, a transição demográfica, mas de forma interna, sobre a perseguição, você percebe a morte dos apóstolos, né? E a circulação de muitos escritos, sejam os evangelhos, sejam as cartas de Apocalipse, os evangelhos gnósticos. E havia disputa sobre quais escritos eram autoritários, quem era e os seus líderes locais, os bispos, os presbíteros, e precisava preservar a ordem e a doutrina. E aí, quando chegamos nessa situação da perseguição dos cristãos, quando fala aqui a partir do ano 64, a perseguição ela se intensifica, a página 108, sob o imperador Nero, 64 depois de Cristo. Dr. Justo Gonzalez, no seu livro de número 1, vai falar sobre isso, um livro muito bacana para vocês que gostam de história. Houve um grande incêndio em Roma, fontes antigas, o historiador Tácito fala sobre esse incêndio. Relata que Nero ele usou os cristãos como bodes expiatórios e ele ordenou prisões e execuções em graus públicos de crueldade. Daí vem a memória das primeiras perseguições romanas concentradas e ferozes em Roma. Das 10 cidades que havia em Roma, 9 queimaram. E perceba que só os cristãos naqueles bairros não queimou. E Nero aproveitou da situação e culpou os cristãos. E por que a perseguição? Em primeiro lugar, foram perseguidos porque o cristianismo recusava as práticas religiosas da época. Sacrifício aos deuses, culto ao imperador. Além disso, havia rumores entre os cristãos de canibalismo, a festa ágape. Eles ouviam e achavam que a festa ágape, aquilo que antecedia a Santa Ceia, era uma festa onde eles comiam os irmãos vivos. Por causa da Eucaristia. Incesto, eles acreditavam que havia incesto entre os irmãos por causa da linguagem que se utilizava, e piorava a reação pública cada dia mais. Dr. Justo Gonzalez, esse livro que eu mostrei para vocês agora, ele trata da história da igreja primitiva e das pressões externas e internas na sua obra História do Cristianismo, no volume de número 1. É uma referência acessível para os alunos que querem ver como esses episódios se encaixam na narrativa geral que nós estamos estudando de Cristologia. E vocês percebem que no ano 64, página 108 do seu livro, entre o ano 64 e 250 houve perseguições esporádicas, né? Perseguições esporádicas e perseguições localizadas. Imperadores, governadores, variavam eles entre si as suas tolerâncias. Alguns períodos, por exemplo, o imperador Trajano, Marciano, tiveram episódios de perseguições. Outros foram relativamente tranquilos, e há relatos patrísticos que registram esses casos e esses locais. No finalzinho, em 250 d.C., quando a gente fala sobre a perseguição, a gente percebe, o livro nos ensina e os livros de história nos revelam que Décius, o imperador, no ano de 250 d.C., lançou um edito e que ele exigia sacrifícios públicos aos deuses e a emissão de certificados. Esse certificado a igreja nos ensina que chamava de libelli. E esse certificado ele atestava a obediência. E esse foi um momento de perseguição imperial em alcance administrativo.
onde muitos cristãos resistiram e foram martirizados de forma cruel. Outros cederam e depois enfrentaram problemas de reintegração. Vários desses certificados, alguns servos de Deus sobreviveram e confirmaram essa prática. Mas o que esse bendito Décio, esse imperador, fez de tão grave? Em primeiro lugar, ele transformou a resistência religiosa em obrigação legal, criando documentos oficiais que acabavam identificando quem havia sacrificado para os cristãos e quem havia recusado os sacrifícios. E as consequências iam, naqueles dias, da perda dos seus direitos como cidadão romano, como gentil, como a sua prisão e também a sua execução. Esses eventos eles são tratados como um dos piores crises do cristianismo pré-Constantino. E chegamos na transição demográfica, né? Uma igreja em transição, página 109. Fala que a igreja que surge no seio da comunidade judaica, um grupo religioso composto majoritariamente, quase não sai a palavra aqui, por judeus, mas que havia um problema, né? Que era a insistência por parte dos judeus de que os cristãos gentios precisavam ser circuncidados, precisavam praticar a lei mosaica, não podiam comer carne de porcos, tinham que guardar o sábado, né? E a gente encontra isso no livro de Atos, escrito pelo Dr. Lucas, no capítulo 15, a primeira reunião da igreja sede, naqueles dias dos apóstolos, pastor presidente Tiago, irmão de Jesus. E é curioso fazermos uma leitura com apreço sobre isso aí, sobre essa transição demográfica, porque os cristãos tornou-se principalmente de gentios. E o cristianismo nasce num movimento dentro do judaísmo. Jesus Cristo era judeu, exclusivo às práticas, às expectativas judaicas do primeiro século, mas o empenho missionário do apóstolo Paulo, que tinha dupla nacionalidade, né? Não era reencarnação, não era Saulo que virou Paulo, era a mesma pessoa com dupla nacionalidade. E outro levou a comunidade cristã entre gentios não judeus. Decisões como o Concílio de Jerusalém, que esse concílio, o primeiro concílio da igreja, acontece em Atos, no capítulo 15, abriram formalmente a porta, né? A igreja ela decide que os gentios não precisavam ser circuncidados para servir a Jesus. E essa mudança de forma decisiva para a expansão do mundo greco-romano. Leia depois com carinho Atos, capítulo de número 15, o concílio em Jerusalém e o debate sobre a circuncisão, né? E em Gálatas, no capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo também debate sobre essa questão da circuncisão em relação à salvação. A Gálatas, capítulo 5, versículo 2. E o tópico de número 3, sobre a situação da igreja no início do segundo século, o vácuo da autoridade que surgiu com a morte dos apóstolos, que no seu livro está na página 110, que era um dos principais desafios naqueles dias, né? A morte dos últimos apóstolos. Porque Efésios, no capítulo 2, versículo 20, vai dizer que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, os apóstolos tinham uma palavra final em disputas doutrinárias, né? Os apóstolos tinham a autorização de Jesus para transmissão de autoridade, né? E olha que coisa curiosa, o vácuo das autoridades depois da morte dos apóstolos, à medida que os apóstolos foram morrendo, aqueles que haviam convivido com Jesus desapareceram pela morte e a comunidade sentiu a necessidade de preservar a doutrina bíblica. A comunidade sentiu a necessidade de preservar a ordem e surgiu um papel mais bem definido para os líderes locais, né? Que eram os supervisores. Os supervisores, os presbíteros,
que eram os bispos, né? Os anciões. Documentos e listas de sucessões episcopais foram compiladas por Eusébio de Cesareia. E Eusébio ele registra essas sucessões como forma de mostrar a continuidade apostólica. Existe um livro da CPAD sobre Eusébio de Cesareia, caso você queira aprender mais sobre isso, né? O significado de bispo no original é o supervisor. E qual que era a função do bispo? A função do bispo era cuidar da comunidade, era ensinar, era preservar a ortodoxia, era coordenar a igreja de Jesus, era exortar e edificar os irmãos em Jesus Cristo. No Novo Testamento, o termo ele aparece em Tito, no capítulo 1, e o versículo 1, Timóteo, no capítulo 3, que se confunde em parte com presbítero e ancião, e a diferenciação institucional só aumenta entre esses bispos no século II e século III. E os problemas que foram. A gente falamos aqui sobre uma igreja perseguida, falamos que inicia essa perseguição em Atos dos Apóstolos, com o seu primeiro mártir, o jovem Estevão, que era cheio do Espírito Santo, e que aqueles homens que diziam servir a Deus rangiam os seus dentes. A intensificação da perseguição em 64 com Nero, o Nero que queria, reza a lenda, né? Que Nero queria fazer uma música, queria ser artista e pega sua lira e taca fogo em um determinado lugar, que acaba se evadindo para todos os bairros, queima tudo. Fala também que ele queria fazer uma reforma e não conseguia. Falou, então eu vou tacar fogo naqui, isso aqui, e vou conseguir fazer a minha reforma. Só que deu muito ruim. A história final de Nero não é boa. De 64 a 250, na igreja perseguida, a gente falou sobre Décio, o imperador Diocleciano, de 303 a 313, página 109 do seu livro de Cristologia. 250, falamos sobre Décio, que ordena o edito que deveriam adorar ele. As outras perseguições gerais, e a gente acaba percebendo que a morte não era a única consequência da perseguição. Além dela, obras eram interrompidas, ocorria um problema entre membros, divergências teológicas e a infiltração de grupos religiosos como os gnósticos, que são esses que nós estamos estudando. Uma igreja em transição, página 109, que era uma igreja que surge da comunidade judaica. Falamos sobre isso, os problemas tratados por Paulo aos gentios. Será que deveriam ser circuncidados? Será que deveriam praticar a lei mosaica? A circuncisão, a lei em Atos no capítulo 15, Gálatas no capítulo 2 e Romanos, que trata da relação entre a lei, a fé e a justificação. Romanos capítulo 5. E os alimentos sacrificados a ídolos. Quem lembra do apóstolo Paulo, quando puxou a orelha de Pedro, que com judeus se comportava como judeus, mas com gentios queria se comportar diferente, como gentios. E o pastor Paulo, percebendo, puxa a sua orelha. Alimento sacrificado a ídolos, né? 1 Coríntios, do capítulo 8 ao capítulo 10, que fala sobre a liberdade cristã versus o cuidado pastoral. As divisões locais, os abusos morais, os papéis no culto. Encontramos isso na carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios, a carta da alegria, Filipenses. Textos esses práticos que mostram que a igreja estava lidando com a disciplina em prática. Uma igreja sem apóstolos. Um dos principais desafios deles era justamente isso. Os apóstolos estavam morrendo. A maioria deles eram preenchidos por bispos, como foi dito aqui. O vácuo das autoridades que foi substituído por esses bispos. E as outras maneiras de desenvolver a teologia. E o gnosticismo, que falamos um pouco sobre ele.
que não era uma religião única, mas um conjunto de movimentos religiosos, cada um com seus próprios textos, cada um com seus rituais, cada um com as suas doutrinas peculiares. E aí eles tinham as suas características, né? O esoterismo, as suas tendências do sincretismo. O sincretismo é, biblicamente falando, o livro de Juízes, que de manhã o povo de Deus adorava a Deus, mas à tarde eles queriam adorar a Baal, né? E a Bíblia diz que acabaram arrumando um baita de um problema com Deus, porque a Bíblia nos ensina que Deus não divide a sua glória com ninguém. E eles acabaram arrumando um baita de um problema, né? Uma das principais características do que a gente está estudando ali no Gnosticismo, página 111, é justamente isso. A principal característica é o esoterismo, o bendito esoterismo. Os gnósticos eram fortemente dualistas. Eles eram esotéricos, né? Conhecimento secreto dado somente aos iniciados. Eles eram sincréticos. Sincretismo, a mistura, né, das religiões e dos deuses. A mistura essa de elementos do judaísmo, do cristianismo emergente. A mistura da filosofia pagã, particularmente das ideias platônicas, o livro vai falar, né? E o que é esse bendito gnosticismo que era dualista? O que é? O dualismo era aquilo que acreditava que o mundo, que o material é mau, que o material, o físico é imperfeito, e que o domínio espiritual é que era o foco, que era o centro, que era o cerne da salvação. Isso acabava gerando a rejeição ao corpo de Jesus, a sua reencarnação e a ressurreição de Cristo, né? Hoje, esses traços gnósticos, essa valorização do conhecimento interior, acima da tradição religiosa, reaparecem em formas diversas, né? No esoterismo, em alguns movimentos espirituais, mas o gnosticismo clássico e a sua situação histórica data do século I ao século III. Esse dualismo que é oriundo de Platão, é Platão que influencia essa ideia de que o mundo sensível é imperfeito e que só o mundo de formas e ideias é plenamente real. O gnosticismo adotou essa visão para depreciar o corpo e a criação. Isso acaba colidindo diretamente com a afirmação cristã de que a criação é boa e quem fez a criação, Gênesis capítulo 1, foi Deus, e Deus é bom, e que a encarnação de Jesus assume a matéria para redimi-la. O gnosticismo era fortemente influenciado por ideias platônicas sobre a imperfeição da natureza transiente do universo físico. Afirmava eles que o mundo foi criado mal e que o Criador do mundo era em si um ser maligno, um falso Deus, e que aprisionou os espíritos dos homens em corpos físicos deturpados, né? E qual foi a resposta de Irineu? Irineu, chegamos aqui na página 116, Irineu, que era discípulo de Policarpo, Policarpo, que era discípulo do apóstolo João, né? Irineu, que foi o bispo de Lyon, né? O discípulo de Policarpo, e Policarpo, que foi criado aos pés do amado João, tornou-se um dos defensores centrais da ortodoxia cristã do século II. Ele tem a sua obra magna contra as heresias, e é engraçado como ele se tornou um dos defensores centrais da ortodoxia do século II, né? Essa obra magna é escrita em 180, mais ou menos ali depois de Cristo, em 5 livros. E Irineu ele acaba descrevendo os sistemas gnósticos e refutando cada um deles. E é curioso que, se você ler a página de número 117 do seu livro, você vai achar até uma parte engraçada que é citado sobre Irineu quando escreve
uma de suas defesas, e ele zomba. Era um homem muito sábio, um homem cheio do Espírito Santo. Ele debocha dos evangelhos dos gnósticos, estabelecendo a confiabilidade dos evangelhos de Jesus, né? Irineu diz que a salvação não é por conhecimento secreto, porque a pregação deveria ser pública. É Irineu que diz que a obra de Deus em Cristo é confiada aos apóstolos e à igreja. É Irineu que defende que a criação foi feita por um único Deus, e esse Deus que fez a criação é bom. E que a encarnação ela é real. Jesus reencarnou, o Verbo que se fez carne. E ele usa em todo momento as Escrituras e a tradição apostólica como critério da sua defesa. Irineu é ele que refuta os evangelhos espúrios utilizados pelos gnósticos. O 2 diz que Irineu leva adiante o argumento de Paulo em Romanos no capítulo 5, página 117. Irineu leva adiante o argumento de Paulo no capítulo 5, no qual o apóstolo afirma que Jesus Cristo é o segundo Adão. E muitos gnósticos argumentavam que Jesus não veio em carne, pois não era possível que um mensageiro de Deus adotasse a matéria corrupta. A importância de Jesus estava em seu ensinamento, dizia eles, e não na encarnação. E é Irineu que lembra que em Romanos no capítulo 5, Paulo argumenta que se pela obediência do primeiro Adão todos se tornaram pecadores, pela obediência do segundo Adão todos nós tivemos a possibilidade de sermos justificados e salvos por Jesus de Nazaré. A história da cristologia, voltando à nossa aula somente até aqui, não é só um debate abstrato, são respostas pastorais, são respostas missionais a perguntas reais. Quem é Jesus? Isso muda como as pessoas vivem e com quem se comprometem, né? As controvérsias do século II, do século III, entre os gnosticismo, entre os judeus cristãos, entre o embate sobre a lei, sobre circuncidar ou não circuncidar, a história acaba revelando que ajudaram a igreja a formular com mais clareza, de forma mais simples, que Jesus é Deus encarnado e a salvação se dá na pessoa e não num conhecimento secreto como os gnósticos pregavam. Para entender isso bem, leia com carinho um texto bíblico de Atos no capítulo 15 e depois procure ler o texto sobre Irineu, um resumo e uma boa narrativa histórica sobre a história do cristianismo de Justo Gonzalez. Que Deus os abençoe. Até o capítulo 2, em nome de Jesus.